Beleza, galera? Tudo bom? Vamos então aí para a nossa aula de hoje, cujo tema é o campo elétrico. Bom, de forma muito simples, tá? Eu não estou sendo nada técnico ao definir assim, mas de forma muito simples, você pode definir o campo elétrico como uma região imaginária criada em torno de uma carga elétrica geradora que, ao você inserir uma segunda carga elétrica Qzinho dentro dessa região, ela irá sofrer a ação de uma força F. Então preste bem atenção. A análise do campo elétrico ela pode levar em consideração duas perspectivas. A primeira delas, onde você leva em consideração a carga elétrica geradora. A carga elétrica geradora, que geralmente nós representamos pela letra Q maiúscula, ela está representando a carga que irá criar o campo elétrico, que é essa região que eu chamei de região invisível, que está aqui, ó, em torno dessa carga elétrica Q maiúscula. E Qzinho é a carga elétrica de prova, ou carga elétrica teste, também pode ser chamada assim. É essa carga elétrica que vai sofrer a ação desse campo elétrico. E a ação desse campo elétrico, a consequência da atuação desse campo elétrico é o surgimento de uma força F. Tranquilo? Então guarda assim, a carga elétrica geradora, ela cria o campo elétrico. A carga elétrica de prova, ela sofre a ação desse campo elétrico, que é o surgimento de uma força. Tranquilo? Força essa que você já viu comigo no vídeo anterior, que trata sobre a lei de Coulomb, né? Que é a força elétrica. Beleza? Bom, continuando então a nossa aula, o campo elétrico ele pode se comportar de duas maneiras. Vai depender do sinal das cargas elétricas geradoras. Como eu falei, como você viu aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, eu acabei esquecendo de comentar, a carga elétrica geradora, ela poderá ser tanto positiva quanto negativa. Geralmente nas análises, a carga elétrica de prova é positiva, tá bom? Mas a geradora, ela pode ser positiva como pode ser negativa. Então, dependendo desses sinais aqui, se convencionou que o campo elétrico terá comportamentos diferentes. Quando a carga de prova for positiva, as linhas de força, ou também alguns chamam de linhas de campo elétrico, elas saem dessas cargas geradoras. Tá? O campo elétrico, essas linhas de campo ou linhas de força, elas vão sair apontando para todas as direções. Todas as direções. E elas estão saindo da carga elétrica geradora. Beleza? Quando, ao contrário, as cargas geradoras forem negativas, as linhas de campo chegam nessa carga geradora também vindo de todas as direções. Assim. Tranquilo? Então guarda isso. Isso é muito importante para o que virá a seguir. Cargas elétricas geradoras positivas, as linhas de campo saem da carga apontando para várias direções. Já quando a carga elétrica geradora é negativa, as linhas de campo chegam de várias direções diferentes. Beleza? Guarda isso. Positiva, as linhas vão para fora. Negativa, as linhas de campo chegam na carga geradora. Beleza? Bom, tem um vídeo aí no nosso canal que fala sobre as cargas elétricas, fala sobre as grandezas vetoriais. Depois eu vou deixar aí o link na descrição do nosso canal. Se você não entende, não assistiu esse vídeo ainda, assista, que ele vai te explicar melhor o que nós vamos tratar aqui. Bom, o campo elétrico,
ele é uma grandeza vetorial. Por isso que eu chamei essa parte da aula de o vetor campo elétrico. Por quê? O campo elétrico ele precisa de 3 informações para estar bem definido. Tá? A primeira delas é o módulo, que significa o valor numérico desse campo elétrico. Tá? E esse valor numérico, módulo, ele é definido assim, ó. O campo elétrico, que eu represento pela letra E, é igual à força que está atuando em cima da carga elétrica de prova, dividido pelo valor da carga elétrica de prova. Beleza? Pela carga de prova. Esse é o módulo, é assim que se calcula o valor numérico ou a intensidade desse campo elétrico. E, aproveitando aqui o ensejo, a unidade adotada pelo Sistema Internacional para o campo elétrico é Newton por Coulomb. Então lembre-se, N de Newton, deixa eu chegar um pouquinho para o lado, C de Coulomb. Por que Newton por Coulomb? Porque eu tenho aqui a força é em newtons, a quantidade de carga elétrica é em coulombs. E aqui está o sinal de divisão. N é a unidade de força, essa barrinha está representando a nossa divisão e o C está representando a quantidade de carga elétrica em coulomb. Bom, então a primeira parte está definida, mas eu ainda preciso definir a direção e o sentido. Porque o campo elétrico, como é um vetor, como é uma grandeza vetorial, eu tenho que ter módulo, a direção e o sentido bem definido. Então vamos lá. Como é que você vai definir a direção e o sentido do campo elétrico? Primeiro, sempre que formos analisar a direção e o sentido do campo elétrico, nós precisamos saber em que ponto você está analisando esse campo elétrico. Aqui na figura eu botei 2 exemplos, ó. Esse primeiro exemplo e aqui um segundo exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu quero saber para onde aponta, qual é a direção e qual é o sentido do campo elétrico nesse ponto P. Como é que você faz essa análise? Você viu comigo ainda nesse trecho da aula que quando a carga elétrica geradora for positiva, as linhas de campo ou linhas de força saem apontando para todas as direções. Você viu isso comigo agorinha, certo? De todas essas linhas que estão saindo da carga elétrica geradora, há uma delas, e apenas uma, que sai da carga elétrica geradora, ó, e vai certinho de encontro ao ponto P. Repara que ela sai horizontal, apontando para a direita. Então isso significa que neste ponto o campo elétrico é horizontal, apontando para a direita. Aí você representa assim, ó, a letra E com uma setinha em cima, já que eu estou tratando de uma grandeza vetorial. Então repara que eu representei a direção, que é horizontal, e o sentido, que é para a direita. Beleza? Agora vamos para mais um exemplo, que é esse que está aqui. Eu quero saber a direção e o sentido do campo elétrico aqui nesse ponto P. Só que agora a carga elétrica geradora ela é negativa. Então, ó, ela está chegando. Ela está chegando de todas as direções que você pode imaginar nessa carga elétrica geradora. E uma dessas linhas de forças que chega, aqui na carga elétrica geradora, uma delas, antes de chegar aqui, ó, que é essa daqui, ó, que eu estou pintando, ela passou pelo ponto P. Ó. Ela passa pelo ponto P, inclinada e apontando para baixo. Então, essa é a direção e o sentido do vetor campo elétrico nesse ponto P. Entenderam a ideia? Inclinada e apontando para baixo. Aí você, mas Gustavo, e se o ponto P fosse aqui? Se o ponto P fosse aqui, repara que a linha de campo viria assim, ó, de cima, vertical
apontando para baixo. Então, esse seria o nosso vetor campo elétrico. Então, repara que a direção e o sentido do vetor campo elétrico vão mudar de acordo com a posição desses pontos. Tá bom? Agora, e o valor, professor? E o valor, o módulo? O módulo, ele depende apenas do cálculo dessa expressão, que é a força dividido pela carga elétrica de prova. Beleza, galera? Beleza, galera? Dando continuidade à nossa aula, vamos fazer uma análise que é muito importante, que é a análise conjunta da direção e do sentido do campo elétrico e da força que vai surgir em razão da atuação desse campo elétrico. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, você tem uma carga de prova, uma carga geradora, perdão, positiva. Carga geradora positiva, linhas de campo saindo dessa carga geradora, apontando para várias direções. Beleza? Uma dessas linhas de campo sai da carga geradora e vai de encontro ao ponto P. Como ela sai aqui, ó, horizontal, apontando para a direita, ela chega aqui horizontal, apontando para a direita. Ou seja, neste ponto P, o campo elétrico é horizontal e apontando para a direita. Agora, você pode estar se perguntando, mas professor, beleza, o campo elétrico aponta para a direita. Mas você disse que essa carga de prova aqui vai sofrer a ação de uma força devido à presença desse campo elétrico. Para onde vai apontar essa força? Aí você faz a análise assim, ó. Você viu no vídeo sobre a lei de Coulomb que existem dois tipos de interação elétrica. Ou você tem cargas de mesmo sinal interagindo, o que vai resultar numa repulsão. Quando você tem cargas de sinais diferentes, você vai ter uma atração. Nesse caso, eu tenho uma carga geradora positiva e uma carga teste, uma carga de prova positiva também. O que significa que a interação entre elas vai ser repulsiva. Ou seja, essa carga elétrica daqui empurra essa carga de prova para o lado, porque elas estão se repelindo. O que eu quero que você guarde é o seguinte: se a direção do campo elétrico for horizontal, a força elétrica também vai ser horizontal. Agora, o sentido da força, se é para a direita ou para a esquerda, depende exclusivamente dos sinais dessas cargas. Se elas são positivas, como a força vai ser de repulsão, vai apontar aqui para a direita. Olha um contra-exemplo, para ficar mais fácil para você entender. Carga elétrica geradora agora negativa. As linhas de campo chegam apontando vindo de todas as direções. De todas essas linhas de campo, existe uma, que é essa daqui, essa linha de força aqui, que antes de chegar na carga elétrica geradora, ela veio por aqui, ó, veio por aqui, veio viajando, opa, passou em cima do ponto P. Ela passa em cima do ponto P, horizontal e apontando para a esquerda. Isso significa, então, que essa linha de campo, que esse campo elétrico é horizontal e para a esquerda. Professor, e a força que vai nascer nessa interação? Bom, como nesse caso o campo elétrico é horizontal, então você sabe que a força também vai ser horizontal. Agora, ele aponta para a direita ou aponta para a esquerda? Como a carga teste é positiva e a carga geradora é negativa, significa que a força entre elas vai ser de atração. Ou seja, essa carga elétrica, ela quer se aproximar dessa daqui. Então, nesse caso, a força também irá apontar para a esquerda. Simples assim. Essa análise é muito importante, porque é muito comum nas provas vestibulares se perguntar qual é a direção e o sentido do campo elétrico, da força elétrica. Então, essa é uma análise importante. Fique esperto nisso, tá bom? Vamos seguir, galera.
campo elétrico de uma carga pontiforme. Antes de mais nada, carga pontiforme. Que raio é esse? A carga pontiforme representa uma carga elétrica de dimensões muito pequenas. Ela é tão pequena que as suas dimensões são desprezíveis. Beleza? Então, por isso que recebe o nome de carga elétrica pontiforme. Então, são cargas elétricas de dimensões desprezíveis quando você compara em relação à distância que você está analisando a ação desse campo elétrico. Tudo bem? Bom, então a ideia é o seguinte, eu tenho uma carga elétrica pontiforme, beleza? Perdão, eu tenho uma carga elétrica pontiforme geradora e eu vou querer medir o campo elétrico no ponto P, que está separado dessa carga elétrica por uma distância que eu chamei de Dzinho. Está aqui, ó. A letra D representa a distância. Bom, nesse caso, meus amigos, o campo elétrico, quando for de uma carga elétrica pontiforme, ele é calculado assim. Campo elétrico é igual a K vezes o módulo dessa carga elétrica geradora dividido pela distância ao quadrado, onde essa letra K, meus amigos, é chamada de constante eletrostática, que você também já viu comigo lá na lei de Coulomb, que é o valor 9 vezes 10 à nona, quando nós estamos no vácuo, beleza? Você fica tranquilo que vai chegar o momento que eu vou fazer uns exemplos com você nessa aula e eu vou te mostrar quando você aplica essa expressão e quando você aplica a expressão anterior. Vou te ensinar a perceber essa diferença. Bom, para fechar essa parte da aula, vale a pena aí mostrar para você o gráfico do campo elétrico versus a distância. E o gráfico ele vai ter esse formato aqui, que é uma hipérbole, tá bom? Ele vai se aproximando aqui do eixo vertical sem encostar e depois vai se aproximando do eixo horizontal aqui também sem encostar. Também é comum, não é tão comum, mas pode surgir numa prova vestibular perguntando qual é o comportamento da curva do campo elétrico, tá bom? Guarda esse gráfico aí também, que de vez em quando ele surge algumas questões. Vamos continuar. Bom, galera, dando continuidade à nossa aula aí, nós vamos tratar agora do campo elétrico gerado por uma esfera carregada. Bom, no caso de uma esfera carregada, que você está vendo aqui na nossa figura, você não pode desprezar as dimensões dessa esfera, tá bom? Na hora de efetuar o cálculo do campo elétrico gerado por essa carga elétrica que está presente nessa esfera, você tem que levar em consideração a distância da superfície da esfera até o ponto onde você está analisando o campo elétrico e tem que somar essa distância com o raio, que está aqui em vermelho, ó, o raio dessa esfera. Daí aqui no denominador vai surgir uma diferença, R mais Dzinho, tudo elevado ao quadrado. Essa é a única diferença. Guarda o seguinte, você vai somar o raio da esfera aqui na distância, tá bom? Na hora de fazer o cálculo. E o comportamento do campo elétrico de uma esfera, ele é idêntico ao comportamento do campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, tá? Nós vamos considerar que essa carga elétrica que está uniformemente distribuída aqui na superfície da esfera, que ela estivesse toda concentrada aqui, ó, nesse ponto central da esfera. Daí o comportamento dela é igual ao de uma carga elétrica pontiforme, tá bom? Eu vou fazer daqui a pouco, antes da aula encerrar, um exemplo com essa expressão aqui para você pegar melhor. Bom, vamos seguindo a aula. O primeiro exemplo aí para você é desejando medir a intensidade do campo elétrico em um ponto P. O Pzinho não apareceu aí, eu vou mostrar para você, ó, em um ponto P. A pessoa colocou nesse ponto uma carga elétrica Qzinho igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs e verificou que sobre ela atuava uma força F igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Qual é, então, a intensidade do campo elétrico no ponto P mostrado pela figura? A figura é essa aqui, ó. Eu tenho um determinado elemento, um corpo qualquer,
que está eletrizado positivamente. Ele não entra muito em detalhes sobre essa figura. Tem aqui um ponto P, e nesse ponto P surge a atuação do campo elétrico. Eu quero saber qual é o valor do campo elétrico nesse ponto P, levando em consideração que eu coloquei aqui uma carga elétrica que foi fornecida pela questão, que vale 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. Simples assim. E eu sei o seguinte, que essa carga elétrica está sofrendo a ação de uma força que vale 5, deixa eu melhorar esse 5 aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 2 newton. Para isso, meus amigos, você vai usar a expressão campo elétrico é igual a força dividido pela carga. A força é 5 vezes 10 elevado a menos 2. E a carga elétrica, 2 vezes 10 elevado a menos 7. Para fazer esses cálculos, primeiro você divide aqui os números da frente. 5 dividido por 2, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E depois você vai fazer aqui a divisão de potências de mesma base, onde você repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. Menos 2 do primeiro, menos o menos 7 do segundo. Continuando aí os cálculos, o campo elétrico é 2,5 vezes 10, menos 2, menos com menos, mais 7. E por último, 2,5 vezes 10, menos 2 mais 7 vai me dar 5 positivo, N/C, que é a unidade do campo elétrico. Está aí o resultado dessa primeira questão. Beleza, galera? Repara que o foco dessa questão está em cima, meus amigos, da carga elétrica de prova, a carga elétrica teste, da carga elétrica que sofre a ação do campo. Por isso que eu usei essa expressão aqui para poder efetuar os cálculos. Então você tem que observar, o foco da questão está falando da carga elétrica geradora ou está falando da carga elétrica de prova? Quando é a carga elétrica de prova, você usa essa expressão aqui. Beleza? Vamos seguir. Beleza, galera? Vamos dar continuidade aí aos exemplos, tá? Uma esfera de raio R igual a 2 centímetros está eletrizada negativamente com uma carga de valor menos 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, uniformemente distribuída em uma superfície. Considerando a esfera no vácuo, tá? Onde no vácuo, galera, o K vale 9 vezes 10 a nona, calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P. Então a ideia aqui é a seguinte, pessoal. Eu tenho uma esfera uniformemente carregada, eletrizada negativamente, e essa carga elétrica está uniformemente distribuída na superfície dessa esfera. Tá? Essa esfera tem um raio R, onde esse raio ele mede 2 centímetros, e além disso, a distância da superfície da esfera até o ponto P mede 4 centímetros. Isso significa, galera, então, que a distância total, vamos botar assim, distância total é de 2 centímetros do raio mais 4 centímetros, que é essa distância externa aqui até o ponto P, e vai me totalizar 6 centímetros. Bom, antes de nós continuarmos, tá? Antes de nós continuarmos com esse cálculo, eu tenho que chamar a atenção que essa distância aqui que está em centímetros, eu preciso obrigatoriamente transformar ela em metros. Como é que você faz isso? Pega o valor que está em centímetros e, com o macetinho, você multiplica pela potência 10 elevado a menos 2. Bom, isso só vale se estiver em centímetros, hein, galera? Então, eu peguei um valor em centímetros, multiplico pela potência 10 elevado a menos 2. Agora, essa distância aqui já está em metros. Bom, sabendo a distância em metros, sabendo que
a carga elétrica geradora é de menos 8 vezes 10 a menos 6, e que o K vale 9 vezes 10 a nona, você vai usar aquela expressão que calcula o campo elétrico gerado por uma esfera eletrizada. Tá aí, ó. Simples assim. Vamos lá. O Kzinho vale 9 vezes 10 a nona. Foi fornecido aqui pela questão. Vezes a carga elétrica geradora, está aqui em cima, ó, vale menos 8 vezes 10 a menos 6. Só que aqui na fórmula você tem que colocar um módulo. Então, mesmo sendo negativo, ela entra aqui na fórmula positiva. 8 vezes 10 a menos 6. E aqui no denominador, galera, é a distância total. É o raio da esfera mais a distância Dzinho, que é 4 centímetros. Só que eu já peguei isso, já somei e já passei para metros. Olha aqui, ó. Peguei o raio, que era 2, com a distância externa, que era 4, somei, deu 6, e passei para metros. Então aqui você vai colocar 6 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Aí vamos aos cálculos. Primeiro, galera, vai no numerador. 9 vezes 8, 72. Depois, multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 9 do primeiro com menos 6 do segundo. Vou continuar ainda aqui na parte de cima. 72 vezes 10, 9 menos 6, 3. Feito o numerador, eu agora vou para o denominador. Então eu reparo, ó, eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Esses números que estão aqui juntos eu vou separar. Primeiro eu vou fazer 6, que está aqui, elevado ao quadrado, vezes a potência de 10, 10 elevado a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado aqui que está do lado de fora. Fazendo a continha, ó, 6 ao quadrado, 36, que é 6 vezes 6. E aqui, potência de potência, galera. Repete o 10 e multiplica. Menos 2 vezes 2, menos 4. Feito isso, você agora vai fazer a continha, ó. 72 dividido por 36, galera. O campo elétrico vai ficar 72 dividido por 36, que é 2, vezes, e aqui, ó, divisão de potências de mesma base. Repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes. O 3, que está na parte de cima, menos o menos 4, que está na parte de baixo, coloca entre parênteses, porque ele está negativo. O campo elétrico vai ser 2 vezes 10, 3, menos com menos, mais 4. Daí, ó, o campo elétrico é 2 vezes 10, 3 mais 4, 7, N barra C. Tranquilo, né, galera? Bom, galera, nós vamos agora para a última parte da nossa aula, que é a parte mais rapidinha, sobre o campo elétrico uniforme. O que você precisa saber? Campo elétrico uniforme. Geralmente, para você conseguir um campo elétrico uniforme, se usa duas barras metálicas, né, separadas aí por uma determinada distância, onde uma barra ela é eletrizada positivamente e a outra eletrizada negativamente. Então, entre essas placas metálicas vai surgir um campo elétrico onde as linhas de força do campo elétrico são igualmente espaçadas. E quando você vai analisar o campo elétrico dentro dessa região, e qualquer um desses pontos ou quaisquer outros que você queira determinar, o campo elétrico sempre vai apresentar módulo, direção e sentido constante. É isso que você precisa saber do campo elétrico uniforme, tá? O campo elétrico uniforme ele tem módulo, direção e sentido constantes, fixos, dentro dessa região do campo elétrico uniforme. Beleza? Dentro dessa região que compreende aí as placas metálicas carregadas. Tranquilo?
Para a gente encerrar, então, eu vou fazer um exemplo, tá? Um cálculo aí com um campo elétrico uniforme. Então vamos lá. O campo elétrico entre duas placas vale 2 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Grifei aqui. E a distância entre elas, ou seja, a distância entre as placas é de 7 centímetros. Suponha que um elétron seja liberado a partir do repouso nas proximidades negativas da placa. Então repara, ó, eu peguei o elétron e soltei ele aqui, ó, próximo da placa negativa, tá bom? E do repouso. Determine o módulo, ou seja, o valor numérico, a direção e o sentido da força elétrica F que atua nesse elétron. Então, ó, quando eu joguei a carga elétrica aqui, o que você tem que observar? Primeiramente, vamos lá. Se eu tenho duas placas, uma positiva e outra negativa, vai surgir um campo elétrico uniforme, onde esse campo elétrico uniforme ele é horizontal apontando para a direita. Tá? Lembre-se que as linhas de campo elas são igualmente espaçadas, mas eu não vou representar todas aqui para não poluir muito o desenho. Bom, quando eu jogo aqui, então, essa carga elétrica aí dentro entre as placas eletrizadas, eu vou ter o surgimento de uma força elétrica. Lembre-se que o campo elétrico tem como consequência o surgimento de uma força elétrica. Se esse campo elétrico é horizontal, significa que a minha força que está atuando aqui também vai ser horizontal. Agora a questão é, essa força aponta para a direita ou essa força aponta para a esquerda? Bom, aqui está a placa negativa e aqui eu coloquei um elétron. Um elétron ele é negativo por natureza. Então significa que a força que vai surgir entre esses dois elementos aqui é uma força repulsiva. Então, nesse caso, a força elétrica aponta para a esquerda. Então, guarda isso então. A direção é horizontal e o sentido dessa força, ele aponta para a esquerda. Agora nós vamos para a última parte, que é calcular o módulo, calcular o valor numérico, tá bom? Bom, para você calcular o valor numérico, nós vamos usar essa fórmula aqui, aonde eu vou calcular o valor da letra F. Tá bom? Mas antes de prosseguir, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. A questão falou que a minha carga elétrica é um elétron. E a carga elétrica de um elétron não foi fornecida aí na questão, mas ela vale, vou subir um pouquinho o papel, a carga elétrica de um elétron vale menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Então vamos lá. Fazendo então os cálculos, o campo elétrico vale 2 vezes 10 elevado à quarta potência. Tá? A letra F é o que eu quero descobrir, você vai repetir. E a letra Q é a carga do elétron, só que repara que a questão está querendo saber o módulo. Então eu vou colocar aqui o valor positivo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eu não estou me preocupando com o sinal, tá bom? Embaixo desse 2 vezes 10 a quarta tem um 1zinho aqui escondido, você coloca ele ali e multiplica cruzado. Vai fazer aqui, ó, 1 vezes F, vou pular aqui para cima, vai resultar em F. E do outro lado, você vai fazer 2 vezes 10 a quarta vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vai vir para cá, ó, 2 vezes 10 a quarta, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Fazendo os cálculos, primeiramente você vai fazer 2 vezes 1,6, que vai me dar 3,2. E depois você vai fazer multiplicação de potência de mesma base, onde você repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. 4 do primeiro com menos 19 do segundo. O resultado, então, vai ser 3,2 vezes 10, 4 menos 19 vai me dar menos 15.
Como eu estou calculando uma força, o resultado é em newtons, de acordo com o sistema internacional. Beleza, galera? Tá aí. A força, então, é de 3,2 vezes 10 a menos 15 newtons e a direção e o sentido dessa força é a horizontal apontando para a esquerda. Tá aí determinado todo o vetor força. Eu tenho o módulo, que é o valor numérico, a direção, que é horizontal, e o sentido, que é apontando para a esquerda. Beleza, galera? Eu espero aí que você tenha gostado da nossa aula, tá bom? Um forte abraço. Se você tiver dúvidas, coloque a dúvida aí no nosso canal. Se você curtiu, dá um joinha pra gente aí, dá um like aí no canal, que você fortalece o canal. Se você não gostou, também fala também aí, dá um feedback pra gente, que a gente está aqui para poder crescer todo mundo junto. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!